Olá, bem-vindos à TV Impacto. Meu internauta, minha internauta, um abraço. Obrigado a você que segue aqui o nosso trabalho. Se você já está inscrito, eu agradeço de coração. E para nós é importante que você acompanhe, não só se inscreva nos nossos canais, mas também tem um espaço aí para você comentar, para dizer se está positivo, se está negativo, enfim. Nós sempre estabelecemos uma meta e o nosso número de inscritos no nosso YouTube aí, graças a Deus, vai aumentando. Para nós é importante, se você tem essa mania de nos acompanhar, tenha também essa de se inscrever, que eu fico muito feliz aqui. Olha, hoje estou aqui com muita alegria recebendo o presidente da OAB Subseção de Santarém, doutor Ítalo Melo, e ele sempre que a gente convida, gentilmente está aqui com a gente para abordar assuntos de interesse da sociedade. E hoje está aqui conosco, a gente agradece aqui a sua presença, a sua agenda sempre lotada aí, mas está aqui, graças a Deus, né? Eu que agradeço, Oswaldo. Muito obrigado pelo convite. Pois é, então nós vamos fazer o seguinte, vamos ficar muito à vontade aqui e pedir para você acompanhar a entrevista até o final, porque, doutor, inclusive as nossas questões hoje aqui, vou, como um bom menino, seguir na risca a origem, né, das questões que foram levantadas, porque são perguntas vindas da própria sociedade, né? Então, não é o repórter Oswaldo que agora está tirando da sua cabeça. Nós temos aí a responsabilidade de fazer as perguntas, levantar as questões que a população, que a sociedade enviou para a gente aqui. Então, vamos já já. Mas antes, nós temos os nossos anunciantes que aparecem aqui do lado, com a logomarca das suas empresas. E hoje eu quero chamar a atenção, além da Casa dos Sacos, que é a casa onde você compra as embalagens, os descartáveis, lá na esquina da São Sebastião com a Luz Barbosa, nosso amigo Tarcísio, e tem também os projetos de energia solar da R Branco, que é uma empresa pioneira da implantação desses projetos aqui, que também é nossa parceira e está sempre à disposição. E tem o Residencial Punta Blue, que o próprio empresário Darivaldo Coimbra tem um recado para mandar para a gente aí. Você já se perguntou o porquê de morar num condomínio? Por causa da segurança, por causa da localização, por causa da tranquilidade que você tem. E o importante, quando você está num condomínio, você está isolado, não do mundo, isolado das coisas ruins, isolado dos problemas que ocorrem na cidade. Você morar em condomínio é o diferencial. Uma casa aqui no condomínio, a valorização é 5 vezes maior do que se você fizer em qualquer outra parte da cidade. É por isso que os americanos fazem isso, é por isso que todo mundo faz isso, não é novidade. Está todo mundo morando em condomínio, porque a cidade está perigosa. Venha para o Punta Blue, que você vai, com certeza, se sentir melhor, vai fazer a sua família feliz, vai fazer você ter outra vida com muito mais dignidade e acima de tudo, morar bem, morar tranquilo. Venha para o Punta Blue. Ok, então olha aí, que maravilha você adquirir aí um lote e construir sua casa no Residencial Punta Blue da Santarém Empreendimentos Imobiliários. Doutor Ítalo Melo, prazer recebê-lo. Vamos então falar o seguinte, a justiça brasileira, sempre há aquela reclamação de algum segmento da sociedade, se não de todos, é da morosidade, né? A morosidade, a justiça brasileira é muito lenta, o poder judiciário e tal. Então essa morosidade, ela muitas vezes, ela incomoda, ela atrapalha o andamento dos processos e tal. E isso acontece no Brasil todo, e Santarém não é diferente. E esse é um desafio que a sociedade tem que enfrentar diariamente. Foi nesse sentido que nós fizemos o convite para o senhor estar aqui, para a gente apresentar as questões levantadas. Aí essa pergunta é inicial. Primeiro é isso. O senhor, como presidente da OAB, a subseção de Santarém, como o senhor avalia hoje o processo de atendimento do Poder Judiciário à sociedade, para que tenha ao cidadão efetivamente o atendimento célere? Bom, Oswaldo, antes de tudo agradecer mais uma vez o convite que nos foi feito aqui pela TV Impacto, agradecer essa acolhida que a gente sempre recebe e a oportunidade de ter um espaço para falar com a sociedade, para poder debater questões importantes como essa relacionada ao Poder Judiciário
né? A gente fica muito feliz de poder exercer esse tipo de poder proporcionar para a população esse tipo de conteúdo que a gente entende que é muito importante. Bom, como você colocou, esse talvez seja um dos grandes desafios nacionais, eu diria, né? Porque, a meu ver, isso extrapola simplesmente a questão da prestação jurisdicional, extrapola a questão jurídica, né? Certo. A eficiência do Poder Judiciário tem a ver com o próprio custo do Brasil. Então, para o Brasil ser um país eficiente, atrair investimento, né, a gente ter uma economia pujante, nós precisamos, sem sombra de dúvida, corrigir diversos problemas, diversas limitações que nós temos no nosso país, né? Limitações de infraestrutura, de legislação complexa, de carga tributária. E aí entra na nossa questão, que é a própria segurança jurídica, a morosidade do Poder Judiciário, né? Acho que tem muitos empresários aqui me ouvindo, eles sabem, por exemplo, que isso é um fator que faz com que o empresário ele tenha resistência em fazer um investimento, né? Se não há segurança jurídica, se há, de alguma maneira, qualquer risco, né, proporcionado, como, por exemplo, pela demora na prestação jurisdicional. Então, para a gente enfrentar essa questão, isso é uma questão muito complexa. Para enfrentar, resumindo aqui, sendo objetivo essa resposta, a gente precisa de mais investimento, a gente precisa reduzir a complexidade processual, nós precisamos trabalhar dentro do serviço público a eficiência, criar um sistema multiportas, não pode ser apenas o judiciário a única via para a resolução de conflitos, a gente precisa estimular vias adequadas e alternativas, como a arbitragem, como a conciliação, né? A gente precisa, de alguma maneira, criar uma grande mobilização, porque isso vai refletir em toda a sociedade, não apenas na advocacia. A advocacia, digamos, seja aquela que mais diretamente é beneficiada, mas toda a sociedade precisa de uma maior eficiência do Poder Judiciário. Em termos de OAB Santarém, qual seria assim, a orientação para quem tem, digamos, um processo que está correndo de maneira lenta, quais as medidas que quem tem nesse caso, que a OAB orienta, que deveriam ser tomadas para acelerar isso? Bom, Oswaldo, a primeira medida que o cidadão tem que tomar é procurar o seu advogado, né, a sua advogada. O advogado, a advogada, ele representa para o cidadão a defesa técnica, ele representa o profissional que detém o conhecimento sobre a tramitação do processo e vai entender o que naquele caso está gerando essa demora excessiva, esse atraso, né? De uma maneira geral, a gente sabe que esse atraso é de todo o sistema. Além dessas complexidades que eu citei, nós tivemos recentemente a questão da pandemia, né, que gerou um acúmulo de processos que vai levar muitos anos nesse ritmo para a gente poder dar vazão a esse acúmulo de processos. Eu entendo que só um investimento em tecnologia, a gente tem hoje alternativas como, por exemplo, o uso da inteligência artificial, a gente tem a possibilidade de fazer audiências por via remota, ou seja, a tecnologia pode nos ajudar a avançar nessa questão. Mas só o advogado e a advogada é que vai poder orientar o cidadão no caso concreto, percebendo, por exemplo, se há uma outra via que não o Poder Judiciário, uma via conciliatória, por exemplo, para resolver o conflito. Certo. Agora, uma questão também, aliás, eu sempre tive essa dúvida aí, com certeza o internauta também, que muitas vezes fazia a diferença entre comarca e entrância. Sim. São termos técnicos com significado diferente, né? São, na verdade, divisões do ponto... A entrância tem a ver com divisão do ponto de vista administrativo, de organização administrativa do Poder Judiciário. Enquanto a divisão por comarcas, ela envolve a divisão da jurisdição em si, que é o exercício da função do magistrado. Então existe jurisdição de primeiro, segundo grau no âmbito do tribunal e os tribunais superiores, né? No caso, por exemplo, da Justiça Comum, o STJ, o STF. Então, assim, essa divisão da jurisdição, ela tem relação com a função do magistrado. Eu tenho o magistrado de primeiro grau, que decide ele aqui sozinho, né, nas comarcas. Eu tenho o tribunal segundo grau, que decide de forma colegiada, seus desembargadores. E, em terceiro grau, os tribunais superiores.
A divisão por entrância é uma divisão administrativa, tem a ver com a promoção na carreira do magistrado, do ponto de vista da organização administrativa do tribunal. Aí, por exemplo, Santarém, nós estamos em que entrância? Santarém, por enquanto... Que tem a entrância e tem a instância, né? Tem instância. Santarém nós temos um fórum de primeira instância, né, e que administrativamente ele configura uma segunda entrância no âmbito da organização administrativa do tribunal. Ou seja, quando o magistrado ingressa na carreira, ele ingressa através de concurso público para o cargo de juiz substituto. E ele vai ocupar comarcas de primeira entrância para ele iniciar a carreira dele, enquanto ele está em estágio probatório. Depois que ele passa desse período, ele é promovido, e aí ele vem para uma comarca como Santarém, que é uma comarca de segunda entrância. Mas esse magistrado ele só chega no último grau da carreira dele quando ele vai para uma comarca de terceira entrância, que no nosso caso só tem Belém. E de lá, esse magistrado pode ascender, inclusive, por desembarque. É o último nível dentro da carreira dele. Por enquanto, esse é um pleito nosso aqui da OAB, que é comungado também com a direção do fórum local, na figura do Dr. Gabriel e de todos os juízes, né, que formam o nosso fórum aqui. Nós temos defendido que Santarém tem todas as condições para ser uma comarca de terceira entrância, para ser uma comarca de último nível do ponto de vista da organização administrativa. Isso vai trazer muitos benefícios, inclusive para a celeridade dos processos. Até porque eu estava observando que envolve a questão de Santarém ser hoje uma metrópole. Né? Com certeza. Cabe exatamente por isso também. Santarém hoje é uma capital de fato, né? A gente gosta de dizer. Porque pela distância da nossa capital, pela distância de Belém, toda a representatividade da administração pública se coloca aqui, né? Uma cidade polo, que congrega os municípios da região. Então, do ponto de vista do tribunal, a gente entende que esse seria um avanço muito importante, porque isso significa, para a nossa região, mais investimento nessa estrutura do Poder Judiciário Estadual, que é aquele que recebe a maior quantidade de processos. É muito importante investir na Justiça Estadual, né? Porque ela é o lugar comum do cidadão, é que vai resolver o divórcio, é que vai resolver a cobrança do contrato, é que vai resolver a questão de alimentos, ou seja, é a jurisdição do dia a dia. Então a gente precisa ter essa jurisdição fortalecida. E em termos de subseção, a OAB de Santarém, até onde ela pode, digamos, caminhar para acelerar essa chegada, essa terceira entrância? Essa é uma luta que iniciamos há bastante tempo, inclusive em outras gestões da ordem, né? Lembro aqui da figura do Dr. Birajara, que era um defensor ferrenho da criação da terceira entrância. Eu mesmo estive na companhia dele várias vezes em Belém, dialogando com a presidência do tribunal para que a gente pudesse avançar nesse sentido. E, infelizmente, os avanços e as mudanças no âmbito do tribunal são muito lentas, né? Vou te dar um exemplo. Esse ano nós conseguimos que a sexta vara se transformasse em vara exclusiva da Fazenda Pública. Esse foi um pedido da OAB há mais de 10 anos. Ele tramitou 10 anos no tribunal, esse pedido, para que a gente conseguisse avançar para a vara da Fazenda Pública, né? Então, assim, esse é um exemplo, é uma conquista, lógico, mas que, infelizmente, é algo muito demorado. Há muito tempo também a gente vem defendendo a terceira entrância. Isso é uma decisão, eu vou te dizer aqui, uma decisão política, né? Uma decisão que envolve o diálogo com os desembargadores, com aqueles que têm o poder de decisão no âmbito do tribunal. A gente fica feliz que a atual presidente, a desembargadora Maria de Nazaré, ela é favorável à criação, né, da terceira entrância, e a gente quer aproveitar essa boa vontade dela, essa visão que ela está tendo, para ver se a gente consegue efetivar essa conquista. Pois é, aproveitando aí, o doutor Ítalo, ele está já praticamente concluindo o último ano aí, à frente da subseção de Santarém, e aí seria interessante alcançar. Vou até perguntar, e nesse caso aí, terminando esse mandato seu, o senhor pretende uma reeleição ou tem outro caminho a seguir? Nós vamos, Oswaldo, apresentar uma candidatura da situação, né? Nós estamos dialogando nesse sentido.
Eu, de fato, pessoalmente, por questões profissionais e pessoais, né, pretendo não concorrer à reeleição, mas a gente tem um nome, né, aproveito aqui para já anunciar a doutora Pâniza, que é vice-presidente, né, como nome para a nossa reeleição, para a nossa candidatura da situação. Mas a gente ainda tem um ano de trabalho todo pela frente e, de fato, eu espero que a gente possa ainda esse ano concretizar esse avanço também, que é a terceira entrância, como a gente pôde celebrar a criação da Vara da Fazenda Pública também aqui para Santarém. Tá certo. Bem, a gente agradece mais uma vez aqui a presença do Dr. Ítalo, que a gente tem sempre tido essa honra de receber aqui no estúdio da TV Impacto, sempre que a gente precisa levar alguma informação de interesse público, né? Então, muito obrigado aí pela sua participação. E se tiver, pode dar um recado aí final para essa sociedade que está sempre naquela expectativa de que a justiça brasileira seja mais eficiente. Com certeza, Oswaldo. Eficiente no sentido de celeridade. De celeridade, né? Com certeza. Agradecer mais uma vez o espaço, né? Sem dúvida, a TV Impacto tem sido um lugar diferenciado pelos conteúdos que está trazendo. Eu sempre acompanho, fico muito feliz de participar. E esse tema ele é muito importante, como eu disse, não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Eu entendo que um investimento no Poder Judiciário, uma mudança no sistema processual, a gente pensar em outras portas para receber a resolução de conflitos, isso vai melhorar o nosso país como um todo, isso vai fazer com que a sociedade toda possa avançar, né? A gente precisa se igualar aos países desenvolvidos nesse quesito também, que é a administração da justiça. Então a OAB ela tem muito a colaborar com isso, a advocacia tem muito a colaborar com isso. Nós temos, no âmbito da subseção em Santarém, 26 comissões, inclusive comissões trabalhando esse tema, como a Comissão de Conciliação, Arbitragem da OAB. Temos uma comissão voltada para compreender o trabalho do Poder Judiciário e a gente tem dialogado nesse sentido, né? As conquistas estão vindo, é um processo lento, a gente espera que ele possa ser acelerado nos próximos anos, mas a gente tem muita disposição para estar colaborando. Essa aqui não está no coisa, mas depois pode editar se ele não quiser responder. Mas teve um momento que o senhor ensaiou até ser pré-candidato a prefeito de Santarém. Esse ano tem eleição. Ainda corre aí na veia? Não, Oswaldo, não. A gente pretende continuar no exercício da nossa profissão, né? Eu também sou docente, né? Sou coordenador de curso de uma instituição de direito aqui na cidade. E a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Compreende a importância do debate político, mas pretende colaborar mesmo com os nomes que estão aí, com a discussão que está sendo colocada. Tá certo. Então, é isso aí. Nós conversamos aqui com o presidente da OAB, subseção de Santarém, doutor Ítalo Melo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. É isso aí, você já sabe que nós fazemos TV pensando em você.